Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar novamente, pessoal, do assunto sobre balanças rodoviárias, né, com células analógicas, mas naquele caso, né, onde nós temos uma distância muito grande entre o ponto da balança e aonde fica o balanceiro, né, a pessoa lá que está fazendo os trâmites lá de entrada, saída e coisa e tal. Então, pessoal, o que acontece? Nós apresentamos opções com o WT21 inox e o WT21 Modbus, porém alguns colegas eles nos perguntaram se seria possível utilizar o WT3000IR ABS, né? Porque eles têm aí alguma coisa da questão comercial e coisa e tal, que é um equipamento que ajudaria bastante. Nós podemos lembrar que a questão crucial para que essa aplicação pudesse ser realizada, né, seria manter o indicador de pesagem próximo da balança com células analógicas, né, abrigado, né, em um ponto lá abrigado, protegido, tudo direitinho, né, e aí nós faríamos a comunicação serial com o ponto onde se deseja, sendo sob RS 485 até 1.200 metros. Nós sabemos que dentre as opções do WT3000IR de comunicação, uma delas é o RS 485, né? Então isso seria absolutamente possível de fazer. No entanto, lembrando de uma coisa importante, você tem que colocar uma placa adicional ao dispositivo, tá? Você não vai conseguir fazer essa distância aqui utilizando a placa nativa, né? A porta nativa RS232, que o WT3000IR possui, tá? Depois nós vamos ver lá como que é essa placa adicional. Ou seja, pessoal, tem que colocar uma placa em separado do que vem no produto standard, tá? Um produto que vem de fábrica lá, ele não vem com RS 485, tá bom? Então, legal. Só que uma das coisas que faziam isso ser possível era nós termos um zero remoto aqui. Porém, até o momento, o WT Rodo ele não consegue fazer essa condição aqui com o WT3000IR, tá? Pode ser que uma versão mais para frente, né, isso seja possível, mas até agora não, tá? Então, como nós podemos fazer para permitir isso, né, para conseguir fazer um zero remoto, tá? Então, a opção aqui, pessoal, é a seguinte, ó, vou dar alguns zooms aqui para vocês verem, né? Então, aqui nós estamos usando o WT3000IR. Aqui, pessoal, nós colocamos uma caixinha com um relézinho. Para que serve isso? Para que nós possamos utilizar uma opção que existe na placa do WT3000IR, que é nativo, né? Vem na versão standard do produto, quando você compra, ele vem com isso sem precisar colocar nenhuma placa adicional, que é uma entrada uma entrada digital que você pode vincular algumas funções. Dentre essas funções tem a função de zero. Então você conseguiria colocar um botão, um pedal. Às vezes você não quer que a pessoa fique apertando aqui, né, para dar zero, porque destrói, o cara aperta com a ponta da caneta. Eu não sei porque o pessoal tem esse costume, né? Vocês devem estar acostumados com isso. E aí você pode colocar um botão externo. Só que essas coisas são para colocar pertinho do indicador, não é para você fazer distâncias grandes. Então, para distâncias grandes, o que você vai fazer? Você vai colocar um relézinho numa caixinha aqui perto do indicador, tá? E aí você aciona o relé e o relé com contato seco bate a entrada digital aqui do WT3000IR. Então, nós conseguimos vencer a questão da distância utilizando o WT Rodo para ler o peso e fazer toda a parte de gerenciamento rodoviário e utilizando aqui do outro lado, ó, uma botoeira. Então, ó, vocês estão vendo aqui que a gente está passando um cabo, que é esse do marrom, está entrando aqui numa caixinha onde está o relé e o relé bate o contato, né, o contato seco do relé fecha os pontos aqui para você fazer a entrada digital do WT3000IR e fazer um comando de zero, tá? Então conseguimos superar esse problema aí e viabilizar o uso do WT3000IR nesta aplicação, desde que a gente respeite essa condição, né? Ele está lá perto do indicador de peso e nós estamos usando o WT Rodo como sistema remoto e a botoeira como forma de fazer o zero. Ok, pessoal? Então a ideia é simples. Vamos olhar ali na arquitetura do indicador diretamente, né? Como que nós vamos fazer para poder habilitar essa parte aí.
Aqui no WT-Rodo, vou mostrar rapidamente aqui, pessoal. Então, ó, o WT-Rodo já está lendo lá o nosso WT3000IR, que está na balança lá, simbolizando que está lá no campo, né? Aqui, pessoal, vou colocar aqui alguma coisinha só para a gente ver ele pesando, tá? Olha lá. Então, 620 aqui no WT-Rodo, tá? Então, nas configurações, sempre lembrando, pessoal, vamos lá. Configurações, pesagem, né? E aqui nós temos, ó, WT3000IR. Lembrando, quando você entra aqui, ele já mostra como você tem que deixar as configurações para a comunicação serial acontecer, ok? Muito bem. Vamos dar uma olhada aqui agora, ó. O que acontece aqui, pessoal? Então eu tenho o meu computador com o WT-Rodo, estou fazendo o gerenciamento, poxa, ficou alguma coisa lá, né, na plataforma, preciso zerar. Olha o que nós temos aqui do lado, ó, um botãozinho. No caso aqui eu estou usando um relé 24 volts, então eu tenho uma fontezinha 24 volts, essa fonte é um exagero, tá, pessoal? Porque é a fonte que eu tinha aqui no laboratório. E aí você deixa um botãozinho aqui, cuidado para não tampar aí o lado de saída de circulação de ar do computador, tá? Deixe num ponto aí que você sabe que vai funcionar. E esse meu botão aqui é o botão de zero da balança, tá? Então, tomando cuidado para que esse cabo aqui, pessoal, não ande em paralelo com o cabo de comunicação serial, tá? Eles têm que ter condutos diferentes, ficar um pouquinho espaçado entre eles, tá? Essas coisas que a gente tem que tomar cuidado com a comunicação serial, tá? Aqui eu tenho, então, um 232, que vai para um conversor RS485, tá legal, pessoal? E aqui vai lá para minha balança até 1.200 metros, tá bom? O sistema aqui você pode optar pelo AC ou pelo DC, sempre colocando os filtros necessários para você não ter efeito de corrente reversa que fica gerando surto aí, pode dar problema, tá bom, pessoal? Então aqui tá meu botãozinho, ó. Aqui lá na minha balança lá, ó, o que eu tenho? Eu tenho uma caixinha que tem um relé, tá vendo? E aí, ó, o contato seco normalmente aberto aqui, quando eu apertar aqui e eu fizer o relé bater, ele vai fechar esse contato aqui, ó, que tem na placa do WT3000IR. São esses dois bornes aqui, pessoal, ó. Esses dois bornes, você liga aqui no contato normalmente aberto, o contato seco lá, que o pessoal costuma tratar, né? E aí, fechou esses dois, ele vai aplicar um zero, tá? Aqui, ó, o preto tá no data mais, estamos falando de comunicação serial agora, né? Então, ó, o preto aqui tá no data mais, que é desculpa, o preto tá no data menos, que é o DB, tá? E o vermelho tá no DA, que é o nosso data mais do 485. Tá legal, pessoal? O cabo blindado, duplamente isolado, com folha de alumínio e malha de cobre, tá? Com a blindagem, tudo bonitinho. Esse cabo aqui, ó, também é um cabo que precisa ter proteção, tá? E não esqueça de colocar o diodinho, tomar o cuidado com os filtros. Se você usar um relé AC ou DC, tome cuidado para não te ter o efeito aí de ruídos na sua balança. Como nós falamos aqui, como nós vamos usar 485, colocamos essa placa adicional aqui, tá? Posso usar outras comunicações? Posso usar o Ethernet? Pode, tá? Mas eu estou usando aqui o RS485, tá? Prefiro usar, eu acho que é uma coisa que a gente usa bastante chão de fábrica, deixa robusto, e muitas pessoas, né, da área de balanças, elas têm mais facilidade de interagir com esse tipo de tecnologia. A melhor tecnologia, pessoal, é aquela que você domina, tá? Se você domina, faça. Se você começa a mexer com uma coisa que você não tem um conhecimento profundo, é melhor que você use a outra que você sabe como utilizar e vai dar tudo certo. É por isso que nós damos as opções de balanças analógicas também, para resolver esse problema de distância, né? Uma coisa importante, pessoal, é que para que você use a placa serial aqui, né, RS485, você vai ter que abrir esses dois jumpers aqui, que parece uma borboletinha, tá? E fechar esses outros dois aqui, que na versão standard eles vêm abertos, tá bom? Esses aqui vêm abertos, ó, e esses aqui vêm fechados. Então você vai fazer isso, você vai abrir esse da borboletinha e vai fechar com uma gotinha de solda ali os outros. Tá bom? Então são esses cuidados aí que a gente tem que ter para poder viabilizar essa montagem. Tá legal, pessoal? Então tudo bem. Então vamos ver agora funcionando o nosso sistema aqui, ó. Ó, vocês estão vendo lá na balança estaria assim, eu falo, pô, vou fazer um zero. Ó, aqui, ó.
Vou apertar o botão, tá, pessoal? Vou apertar, é o botão que eu tô apertando. Olha lá o relézinho, o que vai acontecer, ó. Vocês viram? Apertei o botão, o relé bateu, fez um 0, tá? Vou fazer o 0 de novo, ó. Agora é negativo. Olha lá. Apertei o botão, o relé bateu, zerou a balança. Uma coisa simples, pessoal, mas tem que fazer essa ligação direitinho, como tudo que a gente vai fazer com carinho e fazer da maneira correta para você não ter problemas. Tá bom? Abrigue o indicador lá e você vai conseguir fazer uma aplicação dessa aí bem legal. Tá bom? Não coloque o relé dentro do indicador. Ponha uma caixinha para fora e depois você leva só o sinal para lá. Tá bom? Não fiquem economizando com essas coisas bobas assim. Coloca a caixinha lá, tá? E abrigue bem o indicador próximo à balança analógica para você poder ter mais essa opção aí para usar o produto, tá? Pessoal, então é isso, não vou me estender muito. Quando estamos falando de balança rodoviária, eu queria só dizer que a gente está agradecer, né, aos nossos amigos e amigas caminhoneiros aí que estão trabalhando aí desde quando começou essa situação e estão nos ajudando, dando um exemplo aí do que é fazer a sua parte quando a gente está nessa situação que a gente está passando, tá? Forte abraço para vocês, em especial hoje que é Dia da Mulher, para as nossas amigas caminhoneiras aí. Um forte abraço, muito obrigado e que vocês continuem dando esse exemplo bonito que estão dando aí para o Brasil. Se tem alguém que está podendo trabalhar em casa, é porque vocês estão nos ajudando. A gente tem muita consideração por isso. Obrigado. E forte abraço para vocês, pessoal. Sucesso nas aplicações com os nossos produtos. E vejam aí mais essa opção para vocês. Espero que tenham gostado. Forte abraço a todos.